madrugada do dia 28 de outubro de 2025, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com outras forças estaduais, deflagrou a maior operação da história do Rio de Janeiro nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, zona norte da cidade. A operação, conduzida pela Polícia Civil, mobilizou centenas de agentes, resultando na prisão de líderes do tráfico e na apreensão de armamentos de guerra, inclusive fuzis de uso restrito e munição estrangeira. Foram cerca de 2.500 agentes mobilizados, confrontos intensos, barricadas nas ruas, uso de drones por parte dos criminosos, dezenas de mortos e mais de 80 presos. Essa operação, à primeira vista, é uma resposta ostensiva ao crime organizado. Mas o que ela revela sobre o Estado, o poder paralelo e a geopolítica urbana do Rio? É isso que vamos analisar hoje. Para entender, primeiro precisamos lembrar: o Rio de Janeiro há décadas enfrenta forte presença de facções que controlam territórios, impõem leis paralelas, dominam comércio ilícito, armas e drogas. A operação visava justamente essas estruturas. No caso citado, os locais operados, Complexo do Alemão e da Penha, são territórios simbólicos, densos, populosos, em que o Estado já teve dificuldades para estabelecer presença e ordem plena. Além disso, o armamento apreendido, o uso de drones à reação intensa, revelam que não é mais apenas tráfico de rua. Estamos falando de organização com logística, território, força quase paramilitar. Esta operação mostra que o Estado reconhece que está diante de um adversário que opera como Estado alternativo, controla território, impõe leis, arrecada taxas, tem armamento pesado. A mobilização massiva reflete que o recurso policial comum talvez não bastasse. A favela, neste caso, não é apenas local de crime, mas espaço estratégico, localização próxima de infraestrutura, rotas, visibilidade. Quem controla esse tipo de território tem vantagem. Portanto, essas operações também são disputas de poder urbano, além de segurança. Mas a maneira como a mídia tratou o caso revela muito mais sobre o estado político do Brasil do que sobre a operação em si. Mais uma vez, a mídia tradicional optou por uma narrativa previsível. Em vez de destacar a desarticulação de quadrilhas, preferiu humanizar os criminosos e questionar a presença do Estado. Uma pausa bem rápida. Já está inscrito no canal? Ainda não? É rápido e faz toda a diferença para nós. O mesmo padrão de 2010, quando manchetes semelhantes tentaram humanizar criminosos armados com fuzis como moradores acuados. Essa postura, ainda que travestida de sensibilidade social, normaliza a violência e enfraquece a autoridade do Estado. Mistura sentimentalismo com omissão, cria uma perigosa normalização. A de que o domínio territorial do tráfico seria apenas uma consequência da desigualdade, e não um projeto de poder paralelo armado político e transnacional. O que a mídia evita dizer é que em muitas dessas comunidades, o Estado não entra há anos. Escolas, hospitais e serviços públicos funcionam sob autorização de facções criminosas. Isso não é exclusividade do Rio. Vários outros lugares passam pelo mesmo crivo. Nos últimos meses tem aumentado o noticiário sobre a ação do crime organizado, que controla territórios, financia campanhas e mantém conexões internacionais com cartéis latino-americanos. Não há dúvidas que a população de bem sofre e muito com essa situação. Esse pesadelo precisa acabar. A ONU divulgou uma nota pedindo investigação independente e respeito aos direitos humanos. Nada de novo. Apenas reforça uma contradição. Organismos internacionais cobram o Brasil pela ausência de controle do crime, mas condenam qualquer tentativa de restaurar a autoridade do Estado. Em 2020, uma relatoria da ONU chegou a classificar operações em favelas como excessivamente letais, mas não fez qualquer menção ao armamento de grosso calibre usado por facções que executam civis e policiais.
Essa assimetria de cobrança é um sintoma daquilo que a diplomacia chama de duplo padrão internacional. Quando países desenvolvidos aplicam critérios rigorosos aos outros, mas toleram ou até legitimam sua própria política de segurança dura. Basta ver o comportamento dos países europeus e até dos Estados Unidos em crises internas. Mas a pergunta é: quem protege o direito à vida dos moradores dominados pelo tráfico? Quem fala pelos policiais mortos em serviço? Esse duplo padrão internacional, exigir garantias de quem combate o crime, mas ignorar o crime em si, é o reflexo de uma agenda ideológica disfarçada de humanitarismo. Outro ator fundamental nesse cenário é o Supremo Tribunal Federal. Desde a ADPF 635, o STF impôs uma série de restrições às incursões policiais em comunidades, sob o argumento de proteger direitos humanos. Na prática, isso criou uma espécie de vácuo operacional. As forças de segurança precisam justificar cada incursão detalhada, relatórios prévios, autorização judicial. E quando a autorização vem, o elemento surpresa já se perdeu. Fundamental no combate ao crime organizado. É claro, é óbvio que o controle judicial é importante. Não há dúvidas quanto a isso. Mas quando ele se transforma em entrave permanente, o resultado é previsível. Os traficantes ocupam o espaço deixado pela hesitação do Estado. E quem paga é o cidadão de bem. Isso precisa acabar. O crime que hoje domina o Rio não é apenas local. Existem ligações com cartéis paraguaios, peruanos e colombianos. Relatórios da DEA e da Interpol já indicaram o uso de rotas brasileiras para exportação de cocaína para a Europa e a África. Essa dimensão internacional explica o porquê de parte do governo americano observar a situação com atenção. Há pressão crescente, especialmente de parlamentares republicanos, para que facções brasileiras sejam reconhecidas como organizações terroristas. Isso abriria caminho para a cooperação direta, inteligência, rastreamento financeiro e interceptação de armas. Por outro lado, se o governo americano adotar uma postura neutra, o governador Cláudio Castro corre o risco de enfrentar isolamento político. Sem respaldo internacional e sob críticas da ONU e do STF, ele pode se tornar alvo de pressões internas, seja por parte do Ministério Público, seja por disputas políticas dentro do próprio Estado. O risco de desgaste é real, embora o afastamento seja improvável no curto prazo. O problema, portanto, não é jurídico, é geopolítico e narrativo. Em resumo, o que está em jogo no Rio de Janeiro é muito mais do que uma ação policial. Um país, um Estado que não controla seu próprio território, está condenado à tutela externa e ao domínio do crime. E ao contrário do que sugerem certos setores da imprensa, restaurar a ordem não é retrocesso autoritário. É o primeiro passo de qualquer nação que queira permanecer livre. De um lado, um governo tentando reconquistar a ordem, e de outro, parte da imprensa, do judiciário e da comunidade internacional o trata como agressor. Mas quem defende o cidadão que vive sob o domínio do tráfico? Quem defende o policial que entra em território inimigo sem saber se voltará vivo? A operação policial no Rio de Janeiro escancarou uma crise que o governo Lula tentou evitar a todo custo, a da segurança pública. O Planalto foi surpreendido e mais uma vez demonstrou falta de coordenação diante de um tema sensível que há muito tempo se tornou o calcanhar de Aquiles da esquerda. A tentativa de despolitizar o episódio fracassou porque o problema é, por natureza, político. Envolve soberania, autoridade do Estado e a percepção pública de que o governo é leniente com o crime. O contraste é evidente. De um lado, governadores e líderes de direita, Castro, Tarcísio, Caiado, Zema, fortalecem seus discursos de lei e ordem, sintonizados com o sentimento majoritário da população que clama por firmeza. Do outro, o governo federal tenta equilibrar-se entre a retórica ideológica e a necessidade de responder a uma escalada de violência que o atinge diretamente.
A fala de Lula na Malásia, ao classificar traficantes como vítimas, revelou-se um erro político grave. A declaração enfraqueceu o discurso presidencial e deu à oposição um argumento poderoso, especialmente em um momento em que a imagem internacional do Brasil está em evidência às vésperas da COP30. Internamente, a crise também expõe as divisões dentro do próprio governo. A gestão de Lewandowski na justiça é vista como tímida, e o Planalto parece reagir sempre com atraso. Os números do Datafolha apenas confirmam o cenário. A população avalia que Lula é pior do que Bolsonaro em segurança pública, e isso tende a pesar nas urnas em 2026. Em resumo, a operação no Rio não é apenas um episódio policial, mas um ponto de inflexão política. Ela recoloca a segurança pública no centro do debate nacional e obriga o governo a enfrentar um tema que sempre preferiu evitar. Se continuar tratando a questão como problema de imagem e não de Estado, o Planalto corre o risco de transformar uma crise momentânea em um divisor de águas eleitoral. Enquanto o Brasil continuar refém de narrativas ideológicas que demonizam suas forças de segurança, o crime continuará ditando as regras. E sem autoridade, não há democracia que se sustente. Agora é com você. Você acredita que o Estado ainda tem controle sobre o seu próprio território, ou o Rio de Janeiro já vive sob um poder paralelo? Quando o STF limita a ação policial em áreas dominadas pelo crime, isso é proteção dos direitos humanos ou enfraquecimento da autoridade do Estado? Se os Estados Unidos classificassem as facções como grupos terroristas, isso ajudaria o Brasil a combater o crime, ou abriria brecha para a ingerência externa? Você acha que a ONU deveria interferir em assuntos internos do Brasil, ou o país precisa reafirmar sua soberania diante de organismos internacionais? Na sua opinião, quem realmente ameaça a democracia? O policial que entra em combate ou o sistema que impede o Estado de agir? Se você chegou até aqui, eu quero ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o papel do Estado nessa crise. E se você acredita que o Brasil ainda tem força para retomar o controle do próprio território. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com quem também acredita que ordem, soberania e justiça ainda importam. Porque sem cidadãos atentos, a liberdade se perde e o silêncio vence. Até mais.